Bom dia, bom dia para quem tá chegando aí. Tive alguns problemas aqui hoje, já entra me perdoando, mas bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô fazendo esse movimento de live e tal, meio que sozinho, né, em casa. E esses aplicativos e esses softwares me deram um baile hoje, um baile assim que você não faz ideia. E além disso, acabou a luz aqui em casa. Então, assim, me perdoem, mas estou aqui para mais uma live de terça. E hoje eu não consegui, inclusive, transmitir no YouTube. Não consegui colocar para transmitir no YouTube, mas eu tô gravando aqui o vídeo e depois eu coloco lá. Então me perdoem o horário, tudo isso e espero que mesmo assim te faça sentido aí, tá bom? Um beijo para vocês aqui, ó, a Edna. Suas pregações estão me levando a voltar à palavra de Deus. Que bom, fico feliz. Um beijo pra Argentina. Pô, será que vai dar Brasil e Argentina na Copa América? Lucas, um beijo em você, irmão. Obrigado pelo perdão, Thaís. Vitor, você poderia falar mais sobre o lance da Anitta? Então, eu fiz um podcast, tá com 1h15 o podcast. Eu acho que eu falei bastante lá. Então já tá aqui no link da minha bio, nas minhas redes. Pode ver lá, que eu já falei bastante e também nos stories aqui eu respondi umas perguntas ontem sobre isso. Mas, gente, bom dia. Eu quero conversar com você hoje. Eu quero começar, né, a conversa com você hoje tentando me esquecer do Palmeiras ontem. Mas eu queria começar falando do filme que eu assisti na semana retrasada, do Divertidamente, né? Não sei quantos de vocês já quiseram assistir ou já assistiram esse filme. E, na minha opinião, outra vez, encantador. Acho que essa imagem, eu não vou dar spoiler, tá bom? Mas o que acontece é que nesse filme, se você viu o trailer, aparecem novas emoções, né? Então, aparece a emoção da ansiedade, aparece a emoção, emoções não desejáveis, vamos falar assim, emoções não desejáveis aparecem no filme. E o que é muito interessante é que a primeira reação das emoções ali mais... Tá baixo o som, vocês acham? Vou me aproximar aqui pra ver. Tá baixo ainda o som? Melhorou. Tá de boa, então vamos embora. E eu fiquei pensando que na maior parte do tempo, na maioria das vezes, a gente tenta fazer uma coisa parecida com o que acontece no filme, que é pegar aquilo que parece não servir das nossas memórias, aquilo que parece que da nossa história é marca de machucado, é trauma, é ferida, e a gente pega essas emoções, ou a gente quer pegar essas marcas, essas histórias, essas memórias e jogá-las para muito longe. Acho que essa parte do filme me marcou muito. É quando as emoções ali, elas tentam pegar a parte da história da garota, né? Que não foi muito bacana, que não foi muito legal, que causaram traumas. E aí elas querem pegar essas partes da história e jogar pra um outro mundo, assim, tipo, lançar longe. É como se fosse possível a gente apagar memórias
do nosso corpo. E é aqui que eu começo a minha conversa com você. Pode ser que tenha muita coisa que te aconteceu que você não se lembra com a sua mente. Pode ser que tenha muita coisa que te aconteceu que você não se lembra com a sua cognição. Você não dá conta de lembrar daquilo com a sua mente, com a sua imaginação. Mas é impossível que aquilo que você tenha passado não esteja ainda hoje no seu corpo, na sua pele, nas suas emoções. Não existe história na nossa vida que fica para trás. O nosso corpo, ele carrega todas elas junto com ele. Todas elas. Inclusive, quando você vai ler e pesquisar sobre ciências humanas mais modernas, mais contemporâneas, mais atualizadas, já se fala bastante de doenças psicossomáticas. O que é isso? É doenças no corpo que são reflexo da mente, da história, do peso da emoção, né? No peso da alma. Então, o meu ponto é que a sua história é a sua história e não há o que você possa fazer para selecionar partes da sua história que você gosta mais e trazer com você. E ao mesmo tempo, não há o que você possa fazer para selecionar partes da sua história que você não gosta mais e mandar para outro planeta. É impossível. Você é você por completo. Você é você por inteiro. E você não pode dividir a sua história em partes. Você é a integralidade de todos os seus momentos. Você é a integralidade de todos os seus episódios. Você é a integralidade de toda a sua história. Então, né, no Divertidamente, a alegria, né, que geralmente é quem a gente mais quer que domine as nossas emoções, a alegria, ela tenta pegar partes da história da garota e mandar para longe, para espantar para longe a inveja, a ansiedade, o tédio e a vergonha, que são as emoções novas que aparecem. E muito interessante, né, que quando eu olho para minha própria vida, teve vez que eu senti inveja e que eu não queria assumir que eu estava sentindo inveja. Teve vez que eu senti ansiedade e que eu não queria assumir que eu sentia ansiedade, porque não é possível que um filho de Deus, uma nova criatura, alguém que tem o Espírito Santo no coração, não é possível que alguém desse jeito tendo nascido de novo, tenha inveja, tenha ansiedade. Não é possível, eu não posso isso. Vergonha, jamais, porque os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então, eu acho que de algum sentido, de alguma maneira, melhor dizendo, existem religiosidades que nos repartem como seres humanos, nos dividem como seres humanos, como se sensações indesejáveis não fosse condição humana e que é como se eu, como o controlador da minha própria vida, é como se eu, como sendo o líder da minha própria vida, devesse de alguma maneira controlar todas as minhas emoções e deixar que atue em mim apenas aquilo que eu considero bom. No caso, alegria, muita fé, né? Muita esperança, uma ausência de tristeza. Esses dias atrás uma pessoa chegou em mim, esses dias atrás foi meio que logo depois
que a gente abriu a Por Amor na pandemia, né? Após pandemia. E uma pessoa chegou em mim e falou assim pra mim: Vitor, tô sentindo que você tá muito pra baixo. Assim, eu tô sentindo que você tá meio enlutado. Eu olhei pra ela e falei: poxa, minha querida, eu sou brasileiro e já foram 700 mil pessoas mortas. Como que eu estaria com outra emoção aqui? Como que eu estaria aqui de outro jeito? Eu sou ser humano, é condição minha. E mais, e aqui que eu queria frisar com você também. Existe um jeito de você ficar feliz de maneira alienada. É uma forçação de barra para manter-se feliz, para manter-se alegre, para manter o bonequinho da alegria lá movimentando as decisões. Irmão, isso não é vida adulta, tá? Minha irmã, isso não é vida adulta. A vida adulta é a integralidade de todas essas emoções e assumir-se tendo todas elas, e por meio do Espírito Santo aprendendo o domínio próprio. O domínio próprio. Agora, não é de maneira nenhuma selecionar as emoções preferidas e dar atenção somente a elas. Não é recortar apenas os momentos da sua história que você gosta e achar que dá para ficar só com eles. Você é uma integralidade com toda a sua história e com todas as suas emoções. E aí o que eu estou querendo dizer com isso é que Deus, o Criador, não se assusta com você. A gente se assusta com a gente às vezes. Quando aparece uma emoção nova, igual lá no filme, a gente se assusta. Quando aparece um momento na nossa vida que marca nosso corpo, coisa que a gente não queria que tivesse acontecido, história que a gente não queria ter vivido e marca nossa alma para sempre, passa 1 ano, 2 anos, a gente fica tentando apagar aquilo como se não tivesse acontecido. Deus não tem medo da sua história. Deus não tem medo da sua história. E Deus não é um apagador de passados. Aí alguém diz, não, Vitor, mas diz o Evangelho que aquele que nasceu de novo é nova criatura. Sim, de fato, mas em que sentido é uma nova criatura? Porque achar que, ouça bem o que eu vou dizer, e talvez aqui é o meu ponto principal da fala. Se você acredita que ser uma nova criatura significa apagar todo o passado, é como se não tivesse o passado, é como se não tivesse a parte que você considera feia da sua vida, você deixa de ser você. Porque é impossível que você seja quem você é hoje, não tendo passado, inclusive pelas coisas que você não gostaria de ter passado. Então, a minha pergunta seria: ser uma nova criação significa ter o passado apagado? Ou ser uma nova criação significa ter um intermediador entre o você de hoje e a sua história? De uma tal forma que você se torne uma nova pessoa, porque lembre-se disso, todas as suas ações no mundo também são reflexos de toda a sua história. E se você apaga toda a sua história, você apaga também todas as suas sinapses de decisão no hoje. Você só decide como decide pela história que você teve. E eu gosto de imaginar que o novo nascimento é ganhar um intermediador entre o meu eu de hoje e a minha história. E ele faz intermediação para me ajudar a tomar as melhores decisões a partir de uma realidade que nós cristãos chamamos de Espírito Santo, dessa pessoa maravilhosa que nos conduz, que fala com a gente, que nos direciona. Então, nova criação é receber a graça de Deus de tornar-se outro, não no sentido de apagar sua história passada para construir uma história para frente. Isso seria impossível. Seria apagar você. Uma nova criação é tornar-se outro no mundo a partir de um intermediador novo entre o seu eu de hoje e toda a sua história, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo te auxiliando,
entre seu trauma e seu presente. Claro que com terapias também, enfim, quem tiver acesso, faça isso. Inclusive acredito que é Espírito Santo também soprando as terapias na nossa vida para nos ajudar a assimilar muita coisa. Mas é o Espírito Santo entre nós e nossa própria história que incentiva você o perdão, o amor, as boas obras. É o que incentiva você a perdoar quem te ofendeu, porque ele faz intermediação entre o seu eu de hoje e o que aconteceu com você na história. E isso para mim, que eu tô falando para você hoje, foi revolucionário. Porque eu já fui esse tipo de gente que queria ser guiado só pela emoção da alegria. E aí teve muitas lágrimas que não foram derramadas na minha história porque eu queria estar feliz. Eu queria pegar as histórias tristes da minha vida e tacar lá para outro planeta e deixar só a alegria dominando a minha face para as pessoas. Mas graças a Deus por Jesus, sabe? Outra vez, graças a Deus por Jesus, que conhecendo toda a sua história, te acolhe por inteiro. Jesus que te conhece por inteiro, te acolhe inteiramente. Ele sabe sua história, ele sabe de você, ele sabe das suas emoções e ele não tem medo de nenhuma delas. Pelo contrário, o que ele deseja é ser intermediador. Intermediar, te ajudar, te auxiliar. Conversar com você enquanto você sente a emoção. Abrir novas possibilidades de decisão enquanto você conversa com a sua história. Porque você, consciente disso ou não, você é hoje o emaranhado das histórias que já teve. Você é hoje o emaranhado das histórias que viveu. E apagar toda a sua história seria um desrespeito. Deus não faz isso. O que ele vai fazendo com a nossa história é fazendo com que cada ferida aberta vá ganhando casquinha de machucado com o tempo, vá ganhando remédio na pele por um tempo, até que aquilo que um dia era ferida aberta se torne cicatriz, mas jamais apagamento. Todas as feridas da sua vida não serão apagadas, nem das minhas. As nossas feridas se tornarão cicatrizes. É isso que a ressurreição de Jesus conta para nós. Jesus ressurreto não é um Jesus sem marca no corpo. É um Jesus sem ferida aberta. Então, o que é a ressurreição para nós? A ressurreição não é uma folha em branco, onde eu me torno uma outra pessoa sem a história que eu tive. Pelo contrário, a ressurreição é a maior valorização da história humana que Deus poderia fazer. Na ressurreição, a gente aparece do outro lado, tendo como cicatriz aquilo que um dia foi machucado. E minha oração, meu irmão, minha irmã, é que a gente aprenda a valorizar a nossa história como Deus a valoriza. Que a gente aprenda a valorizar a nossa trajetória como Deus as valoriza. E é isso, o meu desejo a você é esse. Que você se aceite por completo e seja integral na sua própria história. E quanto antes a gente aceitar que o passado não dá para ficar para trás, no sentido de não dá para ser apagado, melhor dizendo, perdão, melhor. É um pouco disso que eu queria comentar hoje. E o meu texto que eu me lembrei foi quando Jesus foi chamar Natanael lá, né? Ele disse, ó, eu te conheço
desde quando você era um bebezinho embaixo lá da árvore. Jesus chama o cara desse jeito. Te conheço desde piquitico lá embaixo da árvore. Quando você nem sabia falar ainda, eu já te conhecia. Tem uma música que quem escreveu foi o Tim Castro, e a gente ouve ela na voz da Thaís, que diz assim: o Deus que me conhece e que me guiou passo a passo, me ensinou a andar me guiando passo a passo até Ele mesmo. Então é isso. Você é alguém guiado por Deus passo a passo até Ele mesmo. Então, vai tranquilo e vai na fé. Ele te conhece por inteiro. E eu digo tudo isso também porque na semana passada, né, eu, eu fiz um sermão agora, na verdade, domingo, na Por Amor, e no sermão eu falei uma hora no púlpito da igreja que trouxeram à tona uma foto minha de 6 anos atrás, na verdade, talvez até um pouco mais, e aquela foto que trouxeram à tona me deixou muito chateado, assim, porque é uma época da minha vida que eu gostaria de apagar, sabe? Sabe aquele Instagram lá, Outfit do Tempo, que fica postando tênis e relógio de pastor? Tênis caro e relógio caro de pastor? Magnata? Então, eu já saí lá. E aí agora, sei lá, alguns meses atrás, alguém ressuscitou essa minha foto de muitos anos atrás. E aquilo me deixou muito chateado. E é uma das coisas que eu queria recortar da minha vida e tacar fora. Várias vezes. E até hoje ainda eu tenho que fazer esse caminho com o Espírito de Jesus para aceitar e assimilar que aquele Vitor também sou eu. Que aquele Vitor faz parte da minha história e que sem aquele Vitor eu não estaria aqui agora com você nesse exato momento, com essa cabeça que tenho, com essas possibilidades de sinapse que tenho e com, enfim, valorizar a nossa própria história e, claro, deixar que ela faça papel de nos cristificar. Então, eu não celebro aquele momento da minha vida como quem celebra uma vitória. Nossa, não, aquele Vitor lá, não, pelo contrário. Eu olho para ele e tento fazer uma intermediação entre o Vitor de hoje e aquele Vitor. E o negócio é o seguinte, eu falo, ó, aquele Vitor de lá, entre você e eu de hoje tem Jesus aqui no meio de um jeito que isso daí que você fez precisa cooperar para o bem, a semelhança de Jesus. E Jesus é outra coisa, Vitor. Entende? Então, meu desejo hoje era incentivar você a deixar Jesus fazer intermediação entre você e sua história toda. Porque não poucas vezes eu penso e percebo que as pessoas queriam apagar as partes feias da sua vida. E falo aqui as pessoas me colocando como o primeiro a tentar fazer isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Eu tinha dito também que eu responderia aí algumas reações e também comentaria algumas coisas, alguns comentários aqui das minhas redes. Especialmente, né, os comentários sobre esse sermão, inclusive, que eu preguei domingo na Por Amor. Travou? Travou, será? Poxa, agora eu não sei se tá travado. Tá travado? Voltou?
Poxa, galera, não sei se tá travado. Parece que tá travado. Não tá travado? Poxa, então tá bom. Vou continuar falando aqui, porque pra mim tá travado. Ô Jess, qualquer coisa me avisa no meu WhatsApp, por favor. Eu tô com o meu WhatsApp aqui do lado. Se você me avisar no WhatsApp, eu consigo saber. Aqui, recebi uma mensagem de um amigo meu que tá aí na live já. Eu vi que um rapaz falou assim pra mim: Vitor, foge de polêmica. Você é o pastor que eu mais gosto. Foge de polêmica para cuidar da sua saúde mental. E eu diria que tá impossível não se eu diria que tá impossível não se meter em polêmica no nosso país. Tá impossível não se meter em polêmica no nosso país, porque hoje você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler o Evangelho é polêmica. É impossível não se meter em polêmica num país onde o povo evangélico, a cada lei que tenta aprovar, a cada movimento que tenta fazer, é o povo que, enquanto caminha na direção do seu projeto, esmaga as pessoas que Jesus estava ao lado enquanto andou por essa terra. Então, como é que não entra em polêmica quando o que se diz igreja evangélica e se fala com um texto bíblico na mão e se apresenta na arena pública de um país como o nosso, onde 60 milhões de pessoas são evangélicas ou são ditas cristãs, mas que quando praticam a sua religiosidade, excluem, violentam, são pessoas feias, né? No sentido feias de gente feia, gente arrogante, gente maldosa, gente gente soberba, gente do mundo, gente cheia de soberba da vida, gente cheia de ostentação de bens. Como é que não faz polêmica? Então, alguém que gosta de mim como essa pessoa, inclusive obrigado pelo carinho, mas alguém que gosta de mim diz: Vitor, não se meta em polêmica. Bom, num país evangélico como o nosso e com a força evangélica que a arena pública recebe do povo evangélico e da maneira que recebe, eu diria: é impossível. 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 Inclusive o que eu acabei de falar, que ser nova criatura não é ter sua história apagada. Só de fazer isso, só de falar isso já é polêmico. Ah, ele está querendo mudar a Bíblia, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas ficaram para trás. Tipo assim, é uma leitura muito apequenada do texto, sabe? A Bíblia é tão bonita, mas na mão de muita gente a Bíblia fica muito pequena, nunca vi isso. A Bíblia não é um texto que nos leva para trás, irmãos. A Bíblia é um texto que nos põe no hoje, em qualquer que seja a época da história. E toda vez que ela nos leva para trás, ela perde sua força como palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o que faz do texto bíblico palavra de Deus é que ela é viva e eficaz. E ela fala hoje, no dia de hoje. Então, queria dizer isso à pessoa que disse isso para mim, que infelizmente eu não tenho como não me meter em polêmica. Na verdade, acho que eu já tô metido. E qualquer coisa que eu falo já tem gente procurando para ver o que vai tirar de recorte aí. Vamos lá. Olha, cara, eu abri meu Instagram para ir lá nas perguntas. Uma pessoa acabou de comentar. Olha a Dilma discursando aí. E esse é um comentário que eu recebo muito. As pessoas ouvem o que eu falo e me chamam de Dilma. Vamos lá. Primeiro, né? Quando é que o evangelho deu a alguém o direito de usar o nome de uma pessoa como xingamento? Então, quando é que o evangelho deu a essas pessoas que fazem isso, me chamarem de Dilma como se fosse um xingamento? Quando é que o evangelho deu a esses cristãos o direito
de pegarem o nome de uma pessoa que carrega toda a sua história, eles gostando ou não, e adjetivarem aquilo como xingamento. Quando é que foi que o Evangelho fez isso? Então, pensa isso, a gente está falando de uma igreja evangélica que pega o nome de uma pessoa e transforma esse nome em xingamento e fica comentando nas minhas redes sociais como se aquilo ali fosse uma palavra que me apequenasse. Então, como é que faz para essa pessoa me ouvir e não me achar polêmico? Impossível. Então, como é que eu olho para uma pessoa que pega a história de uma pessoa e só porque ideologicamente é contrário ao que ela pensa, aí pega o nome, gente, o nome, quem deu o nome dessa pessoa, quem deu o nome da Dilma foi a mãe dela, o pai dela, a história dela. Aí pega o nome da pessoa e usa como xingamento. É uma coisa assim que não dá pra não entrar em polêmica, irmãos. Não dá mais. Eu acho que teve uma época da minha vida que eu tentei, mas eu não consigo não. Deixa eu ver aqui o que eu disse que ia comentar. Eu queria dizer uma outra coisa. É que nem todo mundo que faz esse tipo de comentário é gente malvada, é gente hipócrita. Vale lembrar você que Jesus disse que muitas pessoas matariam em nome de Deus achando que estavam servindo a Deus. Então, por exemplo, você vê o Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele fazia o que fazia, perseguia cristãos e consentia com a morte de pessoas com honestidade de coração, não tinha hipocrisia nele. Nada justifica o seu pecado, mas hipocrisia não tinha. Então tem muita gente que comenta nas minhas fotos e eu olho, eu leio, eu tenho lido vez ou outra para poder ver o que a galera tá pensando, o que a galera tá falando para eu poder ir construindo a minha narrativa. Mas eu vejo que as pessoas falam, às vezes eu falo, poxa vida, tem gente honesta aqui. Tem gente honesta aqui. Estão querendo que volte a Inquisição. Inclusive comentaram isso. Saudade da Inquisição. Na época da Inquisição, inclusive, eu provavelmente estaria morto. Então a pessoa de alguma forma desejou isso ali. Mas também é verdade que tem gente hipócrita mesmo, malvada. E eu oro a Deus ignorante também. Tem gente honesta, tem ignorante que só não sabe o que está fazendo, e tem gente hipócrita. Tá tudo misturado. E eu sempre fico com o meu coração assim, Deus, eu não quero julgar ninguém porque eu vou errar. Eu vou chamar de hipócrita o que é só ignorante. Eu vou chamar de ignorante o que está sendo honesto. Então não é meu papel. E tento me manter a certa distância para não pegar essa pilha, né? E aí a gente pode inclusive falar da Hannah Arendt, né? A banalidade do mal. Então o cara tá lá cooperando com o nazismo, mas não é assim que ele se enxerga, né? Ele se enxerga só apertando um botão do trem. Só que, pô, o botão do trem que você aperta aí tá levando o povo lá pro campo de concentração. Ele, não, mas eu tô só fazendo meu papel como cidadão. Então tem essa banalidade do mal aí também, da Hannah Arendt, que fala bastante coisa sobre o nosso país hoje. Deixa eu ver aqui. Sou pastor da videira. Ah, que legal, Ricardo. Pô, fico feliz. Fico feliz mesmo. Um beijo em você aí na sua comunidade. A videira fez parte da minha vida num momento muito importante. Um beijo. Eu tinha pedido pra galera comentar aqui sobre o sermão de domingo, que eu queria ver se eu precisaria fazer uma reação a ele.
Mas eu recebi bastante mensagem aqui, bastante reação, mas não teve nenhuma pergunta assim ou uma inquietação, sabe? Acho que é isso então, galera. Acho que é isso. Oi, Léo. Meu irmão, se um dia lhe critiquei, peço-lhe perdão. Hoje vejo como o fundamentalismo religioso havia me cegado. Poxa, irmão, tá perdoado, viu? Tá perdoado e na verdade eu fico com muita misericórdia nesse lugar de, sim, o fundamentalismo religioso nos faz bonecos de plástico em suas mãos. E feliz é o dia em que a gente acorda e percebe que a gente não é boneco de plástico na mão de ninguém. A gente é ser humano criado à imagem de Deus para refletir a história e a imagem desse Deus que nos criou. Que é um Deus que basta olhar e perceber que é gracioso, bondoso, humilde. E na tradição cristã a gente tem um nome para tudo isso. Ele é santo. Vitor, eu amo você, cara. Fico às vezes perdido sobre esse posicionamento político. Me explica melhor. Você é a favor do aborto? Olha, eu não sou a favor do aborto. Né? Eu não sou a favor do aborto. E eu tenho alguns compromissos com a minha equipe pastoral na Por Amor de ter alguns assuntos em que não é que a gente não se posiciona, mas a gente encontra um meio do caminho. Então, eu sei que como pastor e figura pública, é muito complexo em vários momentos eu poder falar o que eu penso. Porque eu não acho que a gente ainda tem maturidade para entender o que o Vitor pensa e distinguir do que a Por Amor pensa. Porque a Por Amor é muita gente. O Vitor é o Vitor. Então, o Vitor pode ter uma opinião alheio a você, por exemplo. Mas quando a gente é uma comunidade, a gente tem a nossa opinião. A gente tem o nosso posicionamento. Então, contra o aborto, eu sou contra o aborto, com certeza. Não sou a favor do aborto, né? Esse lugar de incentivar o aborto. Mas, inclusive, essa última discussão que teve não era sobre aborto, né? Se a gente olhar bem, não sei se você leu a PL, se você estudou sobre ela, mas aquilo ali não era sobre aborto, não. Não era sobre aborto. Mas o que eu posso dizer hoje é isso. Para além disso, é isso. Exatamente, Edna. A gente não é a favor do aborto. Mas essa lei não era sobre aborto. E isso daí é muito triste que o povo evangélico, cegado pela sua idolatria política e ideológica, não leu, não percebeu. E fica caindo em narrativa de boas oratórias. Porque vale dizer isso, gente. Bom, já sei o que eu vou falar. O que foi, gente, que tá acontecendo aí? Não, nunca bloqueei ninguém, não. Nunca bloqueei ninguém, não vou bloquear, não. Deixa ela. Pode deixar ela à vontade aí, tranquila. Deixa ela que enquanto ela escreve, ela ouve. Eu quero falar sobre a diferença do conservador e do fundamentalista. Né? Então, existem pessoas que são conservadores políticos, e eu inclusive indiquei na minha newsletter esse mês o livro aqui, tá aqui os textos. Indiquei esses dois livros.
A esquerda que não teme dizer seu nome. E esse aqui, ó, Porque Virei à Direita. Então, esse é um livro de direita e esse é um livro de esquerda, né? Então, tá aí. E por que eu indiquei esses dois livros na minha newsletter? Porque o debate político no Brasil, ele tá muito ignorante. Ser chamado de esquerda virou xingamento. Em contrapartida, me parece que na igreja evangélica brasileira, ser chamado de direita virou parte da lista do seguidor de Jesus. Entendeu? Então não faz sentido nenhum. Quando é que a gente fez que ser alguém politicamente de esquerda se transformasse num demônio? E quando é que a gente fez que ser alguém politicamente de direita fosse critério de ser crente ou não ser crente? Então, a gente deixou isso acontecer pela nossa ignorância. E aí, para a ignorância perder espaço, a gente sabe o que fazer. É ler um pouquinho, estudar um pouquinho, né? É buscar informação. E é claro que tem gente, irmãos, que eu entendo, a pessoa acorda às 5 da manhã, vai dormir meia-noite para pôr o pão de cada dia em casa e tudo que ela ouve é a narrativa do deputado dela no ouvido e no fone. Eu entendo essas pessoas, tá tranquilo. Por isso que fazer qualquer juízo sobre as pessoas que comentam, fazer juízo sobre as pessoas que de maneira odienta comentam e falam ou que ficam fazendo oposição na internet, não é o melhor caminho, a gente não sabe a história dela. Então, eu só acho que a gente precisa de informação. E informação política, informação de ciências humanas, ciências sociais e teologia, né? Boa teologia. Quando o povo de esquerda apoia tudo que Deus abomina. Então, Beatriz, quem foi que te falou isso daí? Você leu isso daí aonde, entendeu? Onde foi que você leu isso? Quem mais tem essa opinião? Ou é só deputado e presidente falando lá na Câmara? Que é assim, que o povo de esquerda é tudo abortista, assassino de bebê, e que povo de esquerda que é isso? E aí que tá. Essa para mim é a desonestidade. Porque um cara que tá lá, ele não é besta, né? Ele não é bobo, né? Nessa hora eu falo, pô, isso é maldade. Você falar um negócio desse, você botar todo mundo que é de esquerda nesse pacote aí, você tá de sacanagem. Sacanagem. Eu achei perfeito você não se posicionar politicamente diante da igreja. Exato. Enquanto a maioria fazia propaganda para um e para outro. É isso. Eu também acho, Jéssica. Eu também acho. Eu fiz a força possível na Por Amor para que as pessoas que fossem votar em Lula e as pessoas que fossem votar em Bolsonaro se chamassem de irmãos. Eu fiz o meu papel nesse sentido, eu tô com a consciência tranquila. Agora, eu não tô com a consciência tranquila nesse lugar de ver que existe um aspecto político, ideológico, que virou listinha para você ver se é crente ou não. Isso aí não tô em paz, não. Não tô mesmo. Por que você não volta a falar só de Deus? E para com essa política, você está muito viciado nisso. Volte a falar de amor e Deus e esquece a política. Senão melhor virar deputado. Ô Juju, não sei qual é o seu nome, Juliana, Júlia, mas para você que disse isso, esse é o ponto, não dá pra não falar de política. Você dizer que não tá querendo falar de política, a neutralidade é política. A neutralidade
é a identificação com o discurso hegemônico. E se eu fico neutro nesse aspecto, eu me identifico com a narrativa da maioria. Só que tem um problema, eu sou pastor evangélico. E a narrativa da maioria não só não me representa, mas para mim é anti-evangelho. Não só não me representa, como para mim é uma traição ao evangelho. E eu não vou me identificar com isso. E a neutralidade, nesse caso, eu tenho inclusive muitos amigos que dizem serem neutros. Não, mas eu sou neutro. E eu tenho dito a eles, a neutralidade é a identificação com a narrativa hegemônica. Então, a pessoa neutra está a favor da maioria no sentido do poder e de quem tem o poder não só financeiro, econômico, religioso, mas o poder de organizar a narrativa e as ideias. Então, não tem como não falar de política, Juju. E a questão aqui é não ser ideológico, no sentido de não tratar como evangelho a minha ideologia, porque como cidadão eu tenho minhas opiniões políticas, né? Eu tenho as minhas preferências políticas como cidadão, e podem ser de direita ou de esquerda. Agora, na hora de eu lhes falar o evangelho, eu tenho que ser fiel ao evangelho. Sim, Jess, esse dia foi legal. Esse dia foi legal. Eu falei. A política de Jesus, eu acho, tá na internet esse vídeo aí. Mas é isso que eu acho. E por isso que eu, na hora de indicar na minha newsletter, eu mandei esses dois livros. A esquerda, que não temo dizer seu nome, e Porque Virei à Direita. Porque você que é aqui meu ouvinte, e você que acompanha meu podcast, e você que acompanha minha newsletter, eu acredito que você é a imagem de Deus, entendeu? Que você tem consciência. E tendo consciência, você pode ler, estudar e ver onde é que você se encontra. E não fechar pacote com ninguém. Esse é o ponto. Nosso pacote está fechado com o evangelho. Essas questões políticas, partidárias, são muito mais da ordem da cidadania, né? E claro que como cristão a gente faz interpretação cidadã a partir de Jesus, né? Olha lá, a Daiane falando, ó. Sou de direita e não apoio muitas atitudes de evangélicos que são hipócritas. Apoio o quê? O empreendedorismo, a liberdade, respeito. A esquerda e a fé não tem nada a ver com isso. É isso aí. Daiane, perfeito. Um beijo em você, minha irmã. Continue assim. Continue assim. Eu falei esses dias para um dos pastores, que inclusive é um pastor mais da direita, assim, e eu falei para ele: falta crente evangélico, gente com Bíblia na mão, de direita, fazendo esse debate público, falando de política publicamente, de maneira respeitosa, de maneira mansa, humilde, de maneira cristã. Então eu disse a ele que eu orava a Deus que essas pessoas aparecessem. Você tá bem? Tô bem. Pô, moro no Brasil em 2024 e sou pastor. Dito isso, tô bem. Na medida dessa possibilidade aí. Olha, Edna, não sou de esquerda ou de direita, mas hoje sou pesquisador e vejo como os discursos são todos ideológicos. E quem fala não é fundamentalista faz parte da resistência. Então, ô Edna, você sabe que tem um cara que eu gosto muito, inclusive, quem quiser anotar as indicações, chama Tomás Halick. E ele conta, num dos livros dele, que ele estava assistindo um debate. E o debate que ele estava assistindo eram de dois candidatos à presidência no seu país.
E ele estava lá assistindo o debate e ele estava ouvindo e falando: gente, mas eles não estão percebendo as mentiras que eles estão contando? Eles não estão percebendo que o que eles estão falando é mentira? Aí acabou o debate e ele estava lá presencialmente. E ele chegou em um deles e falou assim: pô, mas você não fica mal com esse tanto de mentira aí que você falou? Você não sabe que você está falando mentira? Aí esse candidato à presidência olhou para o Tomás Halik e falou assim: mas você ainda acredita que política é coisa de verdade e mentira? Política é jogo de narrativa, entende? Política é jogo de narrativa. Então, toda vez que um cristão se põe num espaço de verdade política, ele vende sua verdade, que é Jesus, a uma narrativa humana cujo objetivo é ganhar o poder. Então tá aí o perigo. Pastor, o termo religiosidade estética não seria só uma desculpa para rebolar no carnaval? Ô Abner, cara, de verdade, se você achar um vídeo meu rebolando no carnaval, eu vou querer ver que Vitor é esse, de que multiverso é esse, como foi que ele aprendeu a soltar o quadril. Que não é meu caso, meu amigo. Não é mesmo. E pelo seu desejo, né, desse meu rebolado aí pra você, infelizmente. Mas não é meu caso. E sim, Edna, não nos posicionarmos é não aceitar, é aceitar o que tá posto. É isso. Vitão, Marília. Nossa, Marília, saudades. Tá com saudade de você. Só falei de uma coisa de valores. É verdade. É verdade. Inclusive, tem um livro chamado Viés Inconsciente. Outra indicação aí. Quem quiser ir pegando, vai pegando, né? Viés Inconsciente. Planos pro Estufinha virar uma escolinha oficial? Já tive muitos desses daí, quem sabe? Hoje eu tô mais pé no chão. Sim, a live fica salva, Agatha. A live fica salva sim, né? Eu vou deixar ela salva no YouTube. Então tô gravando esse vídeo e vou postar ela lá no YouTube. E só uma coisa, acho que eu quero terminar falando isso, talvez. Que é impossível a gente não ter nosso viés. Impossível. Todo mundo tem o seu viés. O ponto é quem tem humildade de, em oração diante de Deus, pedir a Jesus que não faça ou que não deixe acontecer que o nosso viés se sobrepõe à pessoa de Cristo. Só isso. É só isso. Eu fico até emocionado porque será que a gente não pode só fazer essa oração como igreja, entendeu? Tipo, Jesus, olha, a gente tem nossas preferências. A maioria das igrejas evangélicas e a gente é tudo conservador. Mas não deixa a gente pôr as nossas preferências na tua frente, não. Só que aí que tá o ponto. Essas pessoas, elas confundem suas preferências, os seus vieses, com... é bíblico. Elas acham que são bíblicas. Só que na verdade elas só são conservadoras e de direita em vários momentos. E aí alguém disse aqui, ó, a Bíblia sempre vai ser conservadora. Sabe que eu fico às vezes com receio? Porque eu eu vou falar e aí eu falo assim, pô, lá vão sair falando aí que eu sou
esquerdista, não sei o que, progressista, woke. Esses dias um cara comentou pra mim, esse cara é woke. Enfim, mas vamos lá, olha só. Vou falar aqui do evangelho, tá? A Bíblia sempre vai ser conservadora. Então, quando você pega, por exemplo, o texto bíblico a respeito de escravidão, lá em Deuteronômio, tá? Lá em Deuteronômio tem uma realidade, um texto escrito para Israel, que não se conhece outro Deus que tenha falado isso para o seu povo. O que Deus disse a Israel foi o seguinte: se você receber na sua casa um escravo fugitivo, não o devolva ao seu senhor. Cuide dele como refugiado. Guarde ele na sua casa. Proteja ele na sua casa. O que meu amigo Lucas não era nada conservador para a época, irmão. O conservador para a época era: se ele é um escravo, ele tem dono. E se ele está fugindo, devolva ele ao dono dele. Aí vem o Deus de Israel e diz: não devolva, cuide dele como refugiado, porque se ele fugiu, é porque ele estava sendo ferido em sua dignidade. Então não tem nada de conservador, eu estou falando de Deuteronômio, hein? Agora, eu também não estou dizendo que a Bíblia é progressista. Eu estou dizendo que Jesus é o Evangelho. Entendeu, cara? Então, assim, toda a Bíblia sempre vai ser conservadora, fora que. Hum, eu acho que acabou a luz de novo, cara. Acabou a luz, cara. Vamos lá. Interromper a gravação.